de Deus dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Já vemos aqui Deus falando aos nossos corações que nós precisamos descansar nele e nos aquietar. Quem sabe alguém precipitadamente querendo se posicionar diante de alguma coisa, de um fato, uma tomada de decisão, mas Deus está dizendo: aguarda, espera, estejais quietos. Existe um certo pensador que escreveu uma frase dizendo o seguinte: as precipitações de hoje será o fracasso do amanhã. Então toda decisão precipitada, ela pode trazer sérias consequências para aqueles que assim o fazem. Mas nós queremos pensar neste salmo, irmãos, discorrer aqui alguns versículos do Salmo 46. No verso 1, os irmãos, a maioria dos irmãos conhece de cor este salmo. Está nos dizendo que Deus é o nosso refúgio, Ele é socorro bem presente na angústia. Então nós vemos aqui no primeiro verso o Senhor aparecendo aqui como Deus protetor, aquele que nos protege, aquele que te oferece proteção, aquele que te oferece segurança, aquele que, quando você olhar para a direita e para a esquerda, frente e retaguarda, você não achar ninguém para estender as suas mãos, você vai olhar aos céus e você vai ver as mãos do Senhor estendida, dizendo: não temas, eu sou o teu protetor. Então aqui nós vemos o salmista dizendo no primeiro verso que o Senhor Deus é refúgio e fortaleza, Ele é proteção. Então encontramos aqui o Senhor Deus como protetor. E existem alguns benefícios por causa da proteção de Deus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, versículo de número 5, está escrito que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. O Senhor Deus, como protetor que é para todos nós, Ele nos guarda de tropeçarmos. Assim como na vida física, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, aqui e ali nós tropeçamos em alguma coisa, quem sabe um alto relevo em uma calçada, quem sabe uma pedra que nós não percebemos e ela está no nosso caminho, nós tropeçamos e às vezes até caímos. E na vida espiritual, nós precisamos também da proteção de Deus, para nós não tropeçarmos espiritualmente e cairmos, sofrermos um naufrágio na fé. Então um dos benefícios da proteção de Deus é que Ele nos guarda de tropeçar. A palavra do Senhor, o Senhor Jesus dizendo:
a respeito daquele que está em pé. Jesus diz: olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas às vezes alguém tropeça, assim como na vida física, na vida espiritual existem os tropeços da vida, que alguém vai tropeçando nele e muitos vão caindo e vão ficando prostrados à beira do caminho. Mas quando nós buscamos na palavra de Deus e procuramos viver o Salmo de número 46, quando nós encontramos Deus como o nosso Deus protetor, Ele nos guarda de tropeçar. O Espírito Santo que habita em nós, quando nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo, Ele vai nos alertando a respeito dos perigos do caminho, a respeito dos altos relevos do caminho, a respeito dos pedregulhos espirituais que surgem na nossa caminhada espiritual. O Espírito de Deus, como protetor, Ele nos guarda de tropeçar. Veja aí, Judas, capítulo 1, verso de número 24. Antes de Apocalipse, o primeiro livro, na verdade, uma carta bem resumida. Mas o capítulo 1, verso 24, nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Quem é poderoso? O nosso Deus protetor, aquele que te protege, aquele que está dizendo: não temas, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Ele te livra, te guarda, para que você não tropece. Veja bem, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ele nos guarda de tropeçar e Ele nos apresentará um dia na sua glória, na glória eterna. Você pode dar um glória para Jesus? Nós vivemos, irmãos, debaixo da bondade de Deus. Isto aqui é bondade de Deus para a nossa vida. Você ter em sua mente, no seu coração, e poder dizer: eu sirvo um Deus que me protege, eu sirvo um Deus que me guarda, Ele me livra dos tropeços da vida. Por isso que você está de pé na presença do Senhor. Então, um dos benefícios de servirmos a esse Deus protetor é porque Ele nos guarda de tropeçar, e Ele vai nos apresentar com alegria na glória. Amém. O segundo benefício de servirmos a esse Deus protetor, nós encontramos na segunda carta aos Tessalonicenses, o capítulo de número 3. Então, o primeiro benefício de servirmos ao nosso Deus protetor é porque Ele nos guarda de tropeçar. O segundo benefício é porque Ele nos guarda do maligno. A palavra de Deus nos diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra de Deus nos dá um conselho, o qual nós devemos resistir firme na fé, e ele fugirá de nós. Mas aqui nessa carta aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 3, o verso 3, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é fiel, diz assim: mas fiel ao Senhor, que vos confirmará e te guardará do maligno. Por que nós estamos aqui? Porque o Senhor nos guardou. Foram muitas as tentações do maligno, foram muitos laços
que Satanás lançou no nosso caminho, para tentar naufragar a nossa fé, para tentar a nossa queda. Mas nós estamos aqui, porque mais uma vez, mais um dia, o Senhor nos guardou do maligno, Ele nos deu livramento. Então a Deus toda a glória. Então o segundo benefício de servirmos a esse Deus protetor, conforme o Salmo 46, é porque Ele nos guarda do maligno. Nós encontramos ainda um terceiro benefício de servir a esse Deus protetor. Ele nos guarda do maligno e Ele nos guarda em paz. Podemos estar vivendo uma verdadeira guerra, podemos estar vivendo na luta, podemos estar sendo provados, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos guarda em paz. O salmista diz: em paz deitarei, em paz me deitei, em paz eu me levantei, porque o Senhor esteve comigo, o Senhor me sustentou. Então o Senhor, irmãos, esse Deus protetor, Ele nos guarda com a sua paz gloriosa. Isaías 26, versículo de número 3, diz assim: tu guardarás em paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Ele vai guardar quem? Aquele cujo propósito está firme. Ah, irmão, como está? Ah, irmão, estou sendo levado pelo vento. Como está? Eu estou firme igual prego na areia. Não, irmãos, nós precisamos estar firmes na presença do Senhor. A palavra está dizendo aqui que Ele guardará em paz aquele cujo propósito está firme, firmado na rocha, firmado na palavra, firmado em Cristo, firmes na presença do Senhor, orando a Deus e dizendo: Senhor, me firma na tua presença, me enche da tua graça, derrama sobre mim o poder do teu Espírito Santo. Aí nós vamos de vitória em vitória, firmados na presença do Senhor e Ele nos guardando em paz. E quem sabe alguém que conhece parte da nossa luta, da nossa prova, sabe que você está passando pela prova, passando por dificuldades, mas olha para a tua vida, você está em paz. Vai com você, conversar com você, você está falando das coisas de Deus, falando das coisas dos céus, falando da bondade de Deus, e alguém pode interrogar dizendo: mas você não está passando por uma prova? Sim, estou. Mas a sua vida não está nessa condição? Está. Mas você não está enfrentando uma enfermidade? Estou. E essa paz vem de Deus. Essa paz vem do alto. Por quê? Porque nós servimos a um Deus protetor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa é a importância, meus amados irmãos, de nós servirmos a Deus. Muito bem. Um outro benefício de servirmos a esse Deus protetor, veja bem, irmãos, os cuidados de Deus para com os seus. Somos guardados como a menina dos olhos. Olha o zelo de Deus para conosco. Olha o zelo de Deus para com a tua vida. Coloca o dedo aí no olho, não é? Mas o Senhor está nos guardando como a menininha dos olhos. Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 10, diz assim: achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu
e guardou como a menina dos olhos. Nós estamos guardados. Aleluia. O inimigo se levanta, o adversário se levanta contra a tua vida, contra a nossa vida, e o Senhor estende a mão e diz: aqui não, Satanás, aqui você não pode tocar, ele é meu, ele é minha, é o meu servo, é minha serva, porque o Senhor tem zelo de nós, é o nosso Deus protetor, glória, socorro, presente na hora da tentação, da angústia. Vai ter carne no George, Deus disse: não toca. Lembra de Pedro? O Senhor Jesus falou com Pedro: Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo, ou peneirar contigo como peneira o trigo, mas eu não permiti. O Senhor é quem nos guarda, irmão. Sabe por que você está indo bem no trabalho? Por causa da proteção de Deus. Sabe por que você vai bem na escola, na faculdade? Por causa do Deus protetor. Ele está te guardando, Ele está te dando livramento, Ele está te dando vitória, porque Ele é o nosso Deus protetor. Oh, glória a Deus! E Ele nos guarda como a menina dos olhos. Que coisa maravilhosa, irmãos. É o Senhor dizendo: não toca nele, não toque nela, ele é meu, ele é instrumento nas minhas mãos. Pastor Paulo Sacramento, ele fez uma turnê nos países vizinhos, e ele foi pregar em um país que não era permitido pregar, e ele estava numa praça pregando a palavra, cheio de graça, de poder, de autoridade, debaixo da unção de Deus. Os irmãos ali reunidos, de repente veio a polícia, mandou parar. Ele continuou pregando, e o superior deu ordem ao seu subalterno: vai lá, prende o moço. Aí quando ele toca no pastor, ele gritou e soltou, disse: o homem está pegando fogo, está queimando o querer. Era a unção de Deus, o poder de Deus, guardados por este Deus protetor. Aí o comandante disse: não, eu vou lá, eu vou prender. Quando pegou, queimou também, soltou. Aí pararam e ouviram a palavra, ouviram a pregação. É Deus que faz isso, irmãos. É Deus que faz para guardar, para dar proteção, para dar segurança. Então nós podemos caminhar de cabeça erguida. E tem gente que tem vergonha: ah, não, sou crente, sai assim para o canto. Não, irmão, nós podemos caminhar de cabeça erguida. Sou crente, sou servo de Deus, sirvo ao Senhor. Que a Bíblia diz: nenhum mal chegará à tua tenda. Nós temos um guarda fiel. Oh, glória, vai adorando o nome do Senhor Jesus, vai dando glória ao nome do Senhor, que Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui para guardar, Ele está aqui para proteger, Ele está aqui para sustentar, Ele está aqui, Ele tem vitória para a sua vida, Ele tem renovo espiritual. Oh, glória! É o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege, é o Deus que sustenta a igreja, é o Deus que caminha com a igreja. Ele vai à frente, Ele vai ao lado, Ele vai à retaguarda. A Bíblia diz: enquanto Satanás está ao nosso derredor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor
Satanás ao derredor, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, e Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos faz caminhar com segurança. É por isso que a igreja marcha triunfante. Satanás não pode parar a marcha da igreja, porque Deus é o nosso general de guerra. Glória a Deus. O quinto benefício que temos em servir esse Deus protetor, encontramos em Apocalipse capítulo 3, o versículo 10. Quem quiser acompanhar, veja bem, nós somos guardados na hora da tentação. Somos guardados na hora da tentação. Diz assim a palavra, Apocalipse 3:10. Como guardaste a minha palavra, o compromisso aqui é para o que guarda a palavra, né? Como guardastes a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. É a promessa do Senhor. Mas precisamos do quê? Guardar a palavra do Senhor. Guardar no coração. Não é tê-la aberta na sala, no quarto, no painel do carro. Isso não resolve. É guardar a palavra aqui. Glória a Deus. E quando nós assim fazemos, nós receberemos de Deus a proteção. Então, o primeiro benefício, Ele nos guarda de tropeçar. Segundo, Ele nos guarda do maligno. Terceiro, Ele nos guarda na sua paz. Quarto, Ele nos guarda como a menina dos olhos. Quinto, somos guardados na hora da tentação. Então vemos aqui o verso primeiro. O Senhor aparece como um Deus protetor. E vemos, meus amados irmãos, que em segundo lugar, nesses salmos, nós encontramos o Senhor Deus como abrigo. O Senhor, encontramos Ele aqui como abrigo. Glória a Deus. Veja bem, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Primeiro, Deus protetor. Segundo, vemos aqui Deus como abrigo. Salmos 91. Um outro salmos que uma boa parte dos irmãos conhece de cor. Veja bem o que diz aqui o salmista. A epígrafe do salmo, o título diz: a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vemos o Senhor aqui como abrigo seguro. Glória a Deus. Qual é o teu esconderijo? Se esconder debaixo da potente mão de Deus. E isso muitas vezes nós fazemos na oração. Quando estamos vivenciando momentos de adversidades, quando nós percebemos o levante de Satanás, usando até pessoas contra a nossa vida, nós vamos para onde? Para a presença de Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, cuida. E o Senhor vai cuidando. O Senhor é especialista em guardar a igreja.
Aqueles que levantam contra a igreja, levantam para cair. Porque a igreja, ela é de Deus. A igreja tem dono. Você tem dono como servo de Cristo. Teu dono é o Senhor. Então nós estamos guardados por Ele. Nós encontramos aqui o Senhor Deus como abrigo. Glória a Deus, e nós estamos abrigados debaixo das suas asas. Um exemplo bem singelo. Uma galinha com seus pintainhos. Está ali. De repente o gavião passa, dá um piado. Todos os pintainhos correm para debaixo das asas da galinha. E ela oferece proteção, segurança. E a ave vem, a ave de rapina vem, e ela enfrenta, ela defende os seus pintainhos. E o nosso Deus, irmãos, a palavra está dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos descansar no Senhor. Josafá, quando recebeu, Josafá está vindo em uma grande multidão. Ele sabia que não tinha forças. 2 Crônicas 20. Ele sabia que não tinha forças. O que ele fez? Senhor, Tu és o meu refúgio. A Bíblia diz que ele foi para a presença de Deus. Ele foi buscar ao Senhor. E o Senhor Deus deu ouvido à sua oração e o atendeu. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então encontramos aqui Deus como protetor. Encontramos aqui Deus como o nosso abrigo. Em terceiro lugar, nos Salmos, nós encontramos Deus como soberano. Ninguém além dele, ninguém maior que ele. Ninguém pode anular uma ordem que ele deu. Ninguém pode anular uma palavra que ele falou. Operando ele, diz a palavra, quem impedirá? Ele é soberano. Veja bem o versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Por quê? Porque Deus está no meio, e Deus está presente nesta casa. Deus está presente na tua casa, Deus está presente no teu lar, Deus é presente na tua família, Deus é presente no teu trabalho, nas suas idas e vindas, Deus é presente. Nós não podemos nos posicionar diante de nenhuma situação sem a presença de Deus. Quando Moisés estava liderando o povo, Deus falou: Moisés, eu não vou mais com o povo. Aí Moisés disse: Senhor, se tu não vai conosco, não nos faça sair deste lugar. Nós não podemos sair por aí sem a presença de Deus, não, irmãos. Mas nós estamos vivendo uma época de pouco compromisso com as coisas de Deus. Servimos a Deus aqui, Assembleia de Deus, Missão em Caçu. Mas aqui ali, o pessoal sai para um lado, sai para um outro, vai para lá, vem para cá. Porventura, o soldado do corpo de bombeiro, ele pode servir na polícia militar? Não? Tem algum policial aqui? A polícia militar, o policial militar que está destacado aqui em Caçu, ele pode chegar amanhã sem a transferência do comando geral e ir trabalhar em Goiânia? Não, ele está destacado em Caçu. Mas às vezes nós, como igreja de Cristo, a gente vai, a gente vem, não fala com ninguém, não dá satisfação à liderança, faz o que vem na mente. Quantas professoras nós temos aqui? Tem alguma professora? Tem o Ernesto. Você trabalha em qual colégio? Claro. E sem assinar um contrato, sem nada, você pode dar aula lá no colégio militar? Mas na igreja está podendo. Vai para lá, vem para cá, não fala com ninguém. Aí o fulano, não, está lá. O ciclano, não, está lá. Está entendendo? Glória ao nome do Senhor Jesus.
Então são coisas, irmãos, que nós precisamos pôr em mente. E quando nós saímos do crivo, nós saímos debaixo da proteção de Deus. Nós vamos, mas Deus fica. Nós até fazemos, mas não temos a aprovação do Senhor. Está entendendo? Mudou para cá o irmão Hudson, né? Ele estava destacado em Jataí, veio para cá. Mas houve uma transferência, não é? É um soldado do exército que serve aqui no 41. Ele não pode ir lá por o Nono Beck, lá em Cuiabá. Não, ele é aqui, ele é do 41 BIM. E às vezes nós banalizamos as coisas em relação à obra de Deus, não é? Parece que está tudo muito simples. E aí quando nós fugimos disso, nós perdemos a proteção de Deus. Nós vamos só, vamos e voltamos só, e aí nós corremos perigo. Mas coisa boa é estar na presença dEle. Deus está no meio dela, não será abalada. Aí a segunda parte do versículo diz assim: Deus ajudará ao romper da manhã. Nós precisamos da ajuda de Deus. Ele é soberano. Isaías capítulo 43, o versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha a soberania do Senhor. Em outras palavras, desde a eternidade eu sou. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que faça escapar das minhas mãos. Dizendo: ei gente, eu sou soberano, eu posso todas as coisas, eu sou onisciente, eu sou onipotente, eu sou onipresente, a soberania é minha. E ele dizia: operando eu, quem impedirá? Então o valor, meus amados irmãos, de nós estarmos na presença dEle. Melhor andar com Ele. Por isso tem aquele: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Nós precisamos dele. Nós não podemos sair debaixo da nuvem. Israel era guiado por Deus. Durante o dia, uma coluna de nuvem. O calor era intenso, mas a nuvem oferecia a proteção e direcionava o caminho. À noite, no deserto, esfriava muito. Aí o povo precisava de proteção. À noite, uma coluna de fogo. Glória a Deus. Proteção de Deus. Deus protegeu Israel. Deus cuidou de Israel, porque é um Deus soberano, e na sua soberania Ele ordenou: nuvens, se coloca por cima do meu povo. E a nuvem obedeceu à voz de Deus, e o povo caminhava na sombra. À noite a nuvem desaparecia, e o Senhor ordenava uma coluna de fogo estar por cima de Israel, oferecendo o que? Proteção, segurança. E quantas pessoas já estão saindo debaixo da nuvem? Quantas pessoas não estão debaixo dessa coluna de fogo? Fugiram da direção de Deus, saíram debaixo da proteção do Senhor. Mas Deus está dizendo: eu continuo sendo soberano. Deus está no meio dela, não será abalada. As nações, Deus a ajudará ao romper da manhã,
por causa da sua soberania. Salmos 115, versículo 2 e 3. Fala da soberania de Deus, do poder de Deus. Ali fala dos ídolos, mas nós queremos focar nesses dois versículos. Dizem: porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele é soberano. Alguém pode dizer: mas tem tanto tempo que eu não sinto a presença do Senhor. Mas você pode sentir hoje. Há tanto tempo eu estou enfermo. Você pode ser curado agora. Mas eu estou sentindo uma tristeza tão grande no meu coração. O Senhor, no seu poder, na sua soberania, Ele pode te alegrar agora. Vai recebendo de Deus graça, receba de Deus poder, receba de Deus a unção do Espírito, receba alegria para a sua vida. Oh, glória a Deus. Nosso Deus, Ele é soberano. Em quarto lugar, nós encontramos aqui nestes salmos o Senhor nosso Deus como general de guerra. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas o general, o cargo, a função de general, é só nos tempos de guerra. Nos tempos de guerra, sai para a batalha. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Deus, Ele aparece neste salmo como general de guerra. Verso de número 7, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Quem está? O Senhor dos exércitos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. Alguém não crê? Eu não creio. Então vinde, vem aqui. Você vai contemplar as obras do Senhor. Eu não acredito. Então venha para os Salmos, venha para o verso 8. Vinde contemplar as obras do Senhor. Eu não acredito que Ele cure. Vem aqui para a igreja, vem aqui na Assembleia de Deus, que você vai ver que Ele cura. Eu não acredito que Ele transforma. Vem aqui, você vai ver a transformação de Deus. Vinde ver as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele é tremendo, irmãos. Ele faz o impossível, o inacreditável, Ele faz acontecer por causa da sua soberania. Aí o nosso general de guerra diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, diz mais, Ele queima os carros no fogo. O Senhor é poderoso para quebrar o arco. O Senhor é poderoso nesta noite para cessar a guerra que você está vivendo. Eu estava numa guerra tão grande, mas o Senhor entrou com providência. E quando Ele entra com providência, Ele faz cessar as guerras. Qual é a tua guerra? Porventura a tua guerra é carnal? É na carne? Porventura a tua guerra é espiritual? É conjugal? É familiar? Que tipo de guerra você está vivendo? O nosso general está aqui nesta noite, aleluia, para cessar as guerras. Ele vai cortar o arco, quebrar o arco, Ele vai cortar a lança, Ele vai queimar os carros no fogo, e Ele vai dar um brado: aquietai-vos, povo meu, porque eu sou Deus.
Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Uma vez que a sua guerra cessa, você vai exaltar o nome do Senhor. Uma vez que Ele quebrar o arco, que cortar a lança, você vai dizer glória ao nome do Senhor. Ele está dizendo, serei exaltado sobre a terra. A igreja vai exaltar o nome do Senhor, a igreja vai glorificar o nome do Senhor, e Ele vai revestir o seu povo de glória, de poder e de unção. Glória a Deus, glória a Deus. O que precisamos fazer então? Precisamos esperar nele. Primeiro confia, depois espera. Isaías 40, verso de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então você precisa esperar em Deus. Existem pessoas que a gente vai na casa, ou vai fazer uma visita, ou encontra na rua, e pergunta, como está, irmão? E a pessoa diz, eu estou esperando em Deus, eu estou aguardando a sua vitória. E a palavra de Deus é fiel. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus quer renovar as tuas forças nesta noite. Ah, pastor, estou tão fraco, tão fraquinha. Lá no Mato Grosso tinha uma irmã, apelidaram ela de irmã fraquinha. Tudo que você ia falar com ela, ah, pastor, estou tão fraquinha. Ah, irmão, estou tão fraquinha. E aquele negócio de fraquinha daqui, fraquinha dali. Mexia com ela, falava com ela, estou fraquinha, irmão. Vamos para o círculo de oração, ah, irmão, estou tão fraquinha. Vamos cantar no... Ah, irmão, estou tão fraca, fraquinha. E um dia, uma senhora ficou possessa lá na igreja. E aquele movimento ali na frente, orando, expulsa, expulsa, sai, não sai. E o inimigo falou na boca dela, eu vou sair, mas vou entrar na pessoa mais fraca aqui da igreja. E ela pulou para cima, aqui não, Satanás. Eu estou debaixo da potente mão de Deus. Está vendo como é que é? Diga ao forte, eu sou fraco. É o Senhor que nos fortalece, irmãos. Vamos levantar a nossa cabeça. Nós estamos vivendo tempo de guerra, tempos de batalhas, tempos difíceis sobre a terra. Não é hora de retroceder, não é hora de voltar atrás. É tempo de avançarmos, dizendo como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que nos fortalece. Nós precisamos ir à luta, e avante. Olha bem, suas crises podem ser intensas, veja bem, suas crises podem ser intensas, mas nunca permita que elas sejam suficientes para minar a sua fé. Isso aqui é importante, porque alguém coloca a sua luta maior do que a fé, alguém coloca a sua luta maior do que o Senhor, alguém coloca a sua luta maior do que os seus problemas, ou os seus problemas maior do que a sua fé em Deus. Mas olha bem, nunca permita que as suas crises sejam suficientes para minar a sua fé. Nós temos aqui várias referências a respeito desse assunto, mas o tempo não nos permite.
Agora, uma coisa nós queremos dizer para você: não importa a situação que você esteja vivendo, anote isso no seu coração. Se puder, anote em algum lugar aí na sua Bíblia: Jesus não é indiferente à sua dor. O homem pode ser indiferente, o homem pode te rejeitar, pode te deixar do lado, mas o Senhor Jesus, Ele não é indiferente à sua dor, à nossa dor. Quando nós estamos sentindo algo, que nós estamos às vezes na sua presença, não temos palavras, mas estamos ali, Ele olha dos altos céus e nos contempla. Ele não é indiferente. O Senhor Jesus não é ingrato com as nossas orações. Pode orar, ore. O Senhor Jesus não é ingrato, Ele vai receber a tua oração. Se bem que hoje tem gente que não ora nem se ganhar dinheiro, não ora nem para comer. Tinha uma mocinha nova, falou para o pai dela assim: pai, eu vou orar, mas o fulano, bem novinha, mas o pai que acompanha a filha, não via ela orar para comer, não via orar na hora de levantar, não via orar para dormir, não via orar na igreja. Pai, eu vou orar com o fulano. Pai, cria vergonha, menina, você não ora nem para comer. Tem gente que não ora nem dando graça pelo pão, pelo alimento. E aqui, Jesus não é ingrato com as nossas orações. Outra coisa, o Senhor Jesus nunca vira as costas para as suas lutas. Ele está vendo. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, mas se curva para ver os seus filhos na terra? Glória a Deus. Então, concluímos essa parte dizendo: sabendo que as suas crises, por intensas que sejam, não pode minar a tua fé, sabendo que Jesus não é indiferente à sua dor, não é ingrato para com as suas orações, e que Ele não vira as costas às suas lutas, clame a Ele, Ele vai te socorrer. Você pode dar glória para Jesus? O tempo não nos permite, mas queríamos falar aqui que tudo é no tempo dEle, que Ele te entende e que Ele quer te fazer livre. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Permitindo o Senhor, talvez nós podemos continuar aqui esse assunto, que ainda nós temos aqui 3 pontos que precisávamos comentar com os irmãos. Mas nós aprendemos com o salmista que Ele é protetor, que Ele é o nosso abrigo, que Ele é soberano, que Ele é o nosso general. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você pode